E aí, turma, vamos lá para mais um vídeo. Já é sábado à tarde. Hoje cedo já gravei 2 vídeos para sexto ano. Como eu tô tranquilo em casa, a Dani foi até a cidade, tá fazendo umas compras lá, eu tô aproveitando o silêncio da casa e o calor do dia para fazer uns vídeos aí para ajudar a galerinha. Então hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre dízimas periódicas simples e compostas e decimais exatos. Em especial, como a gente faz para achar as frações que dão origem a essas dízimas periódicas ou decimais exatos. Então, em primeiro lugar, vamos esclarecer o que são decimais exatos e a diferença entre os decimais exatos e as dízimas periódicas. Bom, a melhor forma aqui é a gente mostrar os números com exemplos e as suas diferenças. Então vou colocar aqui alguns números aleatoriamente. 5,27 8,1333 0,777 2,444 e mais um aqui, vamos lá, vamos fazer 23,42666. Acho que se não coube no vídeo eu vou trazer ele mais para cá, vamos ver. Bom, então vamos analisar esses números e as suas diferenças. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que a gente chama de decimal exato. Os decimais exatos são aqueles que, após a vírgula, tem uma certa quantidade de ordens depois da vírgula, casas depois da vírgula, e termina. O número termina exatamente aqui. Então, por exemplo, 5,27 terminou aqui, ó. 5,27, ponto. Por isso, a gente chama este número de decimal exato. Decimal exato. Porque ele termina nesse ponto aqui. Veja que esse número aqui tem a vírgula 1, o 3 e reticências indica que o número 3, né, porque tem 3 aqui já, né? Então só pode ser o número 3 que está repetindo aqui. No próximo também, continua. Outro que terminou exatamente num local é o 2,444. Então, 2,444, como termina nesse ponto aqui, não tem mais nada depois dele. Então, era uma conta de divisão que utilizou o último número 4 no quociente e deu o resto zero. Acabou a conta. Também chamado de decimal exato. Decimal exato. Então, acho que ficou claro, né, para todo mundo que o decimal exato é aquele que não tem reticências, quer dizer, não continua a sequência. Pode até ser uma sequência, mas ela termina. Aqui não é uma sequência, mas também termina. Então, esses são os decimais exatos. Outros 2 casos agora. Eu tenho aqui, por exemplo, dízimas periódicas. Então, em primeiro lugar, vamos entender o seguinte. Quando um número, depois da vírgula, ele tem uma sequência numérica que se repete sempre igual, ele é chamado de dízima periódica. Então, esta aqui tem reticências? Tem. Dízima periódica. Dízima periódica. Deixa eu dar uma arrumada aqui que eu não gostei de uma coisa. Pronto.
dízima periódica. Tem gente que falou para mim já assim, professor, por que você fica escrevendo, por que você não digita tudo? Quando digita fica tão perfeitinho. Mas eu acho legal ficar com essa cara de aula, assim, que está acontecendo agora. Eu não fiquei preparando nada antes. Eu estou fazendo a minha aula, lógico, eu já tenho isso preparado, mas eu estou escrevendo aqui na hora. Eu acho legal isso. Eu acho a parte que eu gosto mesmo é essa, não ficar montando uma coisa já muito fechada. Então esse outro número aqui, o 0,777 reticências, também é uma dízima periódica. É bom comentar que apesar de ser uma dízima periódica, não é necessariamente as reticências que indicam ser dízima periódica, porque também existem, isso vocês vão aprender, o pessoal que é de 8º ano, né, nessa sala aqui é o 8º ano, a sala do Danilo Siqueira, Teodoro, Diego, Eric, Fernanda. Então, pessoalzinho do 8º ano. Mais pra frente a gente vai aprender que tem as dízimas não periódicas, que apesar de usar reticências, quer dizer que não repete nenhum número. É tudo misturado, é uma confusão. Mas não é o fim do mundo, não. Vocês vão ver quando chegar na hora. Aqui no final também temos uma dízima periódica. Dízima que tem um acentinho. Periódica. Tá legal. Já entendemos, já conseguimos então diferenciar dízima periódica de decimal exato. Só que tem o seguinte, existem dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas. Nossa, meu Deus, como que é isso? Muito fácil. A dízima periódica simples é aquela que logo depois da vírgula a repetição acontece. Por exemplo, aqui, ó. O número que é o que se repete é o 7. E ele aparece logo depois da vírgula. Então, essa aqui é chamada dízima periódica simples. Agora vamos prestar atenção e reparar o seguinte. Nesse número aqui, o número que se repete é o 3. Mas o 3 não aparece depois da vírgula. Depois da vírgula tem o número 1. O número 1 não repete. Então, ele não é periódico. Na verdade, a gente diz que ele é a parte não periódica da dízima. Nesse caso, a gente chama de dízima periódica composta. Porque ela é composta por duas partes. A parte não periódica e a parte periódica aqui, né? Que é essa parte toda aqui. Mesma coisa acontece aqui, ó. Nesse caso, a gente tem dois algarismos aqui que são não periódicos. Olha lá, 42 formam uma parte não periódica. O que repete é o 6. Então também é chamado de dízima periódica composta. Não sei se está dando para ouvir aí, mas eu moro bem perto de uma escola e está tendo um retiro de fim de semana aí. O pessoal está cantando, está todo mundo feliz com Jesus no coração. Muito divertido. Só que está atrapalhando porque está toda hora aparecendo no meu vídeo uma gritaria aí. Se não estiver aparecendo, pessoal, não tô louco não, tá? É que daqui dá para ouvir mesmo. Bom, recapitulando rapidamente para a gente dar continuidade na aula. Decimal exato, número acaba e não tem reticências. Beleza. Dízima periódica. Ela é simples quando depois da vírgula começa a repetir. Ela é composta quando depois da vírgula tem um número ou mais que não se repetem, mas depois aparece alguma coisa que repete. Bom, vamos então agora para a obtenção das frações. Como obter a fração geratriz, bonito esse nome, né?
Fração geratriz significa, vem da palavra gerar, gerar, que é dar origem, né? Então é a fração que deu origem, no caso, ao decimal exato. Fração geratriz do decimal exato. Decimal exato. Esse é o mais simples de todos. Vai ser bem legal de mostrar. Vamos lá. Vou preparar aqui um exemplo aqui. Eu vou pegar o mesmo exemplo ali de cima. Vamos dar uma olhada qualquer. 5,27. 5,27. Eu quero transformar numa fração que deu origem a isso. Então vamos partir do seguinte princípio. Todo número que não tem denominador, na verdade ele tem um denominador sim. É o 1. Quem não lembra disso, pode começar a lembrar agora que o 1 é o elemento neutro da divisão. Então o elemento neutro é aquele que quando aplica-se aquela operação matemática, nada acontece. Então 5,27 dividido por 1 dá 5,27. Então nada aconteceu, significa que o 1 é elemento neutro. Se ele é elemento neutro, ele não precisa estar aqui, a não ser que eu queira que ele apareça, como eu fiz aqui. Aí você me fala, mas e daí? Bom, e daí que eu vou falar o seguinte. Como é que eu faço para esta vírgula desaparecer do número 5,27? Eu vou esperar um pouco. Isso, muito bem. Quem falou que é só multiplicar por 100, falou perfeitamente. A essa altura, já no 8º ano, todos os alunos já devem estar sabendo que para você pular a vírgula 2 casas para a direita, você tem que multiplicar por um número dessa família, que são as famílias das potências de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão, vai depender de cada problema. Então, multiplicando por 100, eu pulo a vírgula 2 casas. Só que eu só posso fazer isso se eu fizer a multiplicação por 100 embaixo também. Isso daqui a pouco já vira uma regra prática, tá, pessoal? Não se preocupe. Então vamos lá. Ó. O que eu fiz aqui? Pulei 2 casas a vírgula, o número 5,27 passa a ser 527. 1 vezes 100, 100. Praticamente terminou. Eu só preciso agora confirmar se eu não posso simplificar isso. Vou dar uma confirmadinha rápida, lembrando dos critérios de divisibilidade. Eu tenho um vídeo para critérios de divisibilidade, vocês podem procurar aí. Eu vou colocar esse link do vídeo dos critérios de divisibilidade no próprio vídeo depois. Bom, vamos ver se dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Não, não dá. Por 3, 7, 9, 14, não dá também. Por 4 não dá. Por 5 também não dá. Por 7 teria que fazer a conta, mas o 100 eu sei que não dá por 7. Por 9. Bom, então já vi que não dá para simplificar. Os alunos adoram quando isso acontece. Terminou a conta nesse ponto aqui. Então a fração que dá origem ao número 5,27 é 527 sobre 100. Exemplo número 2. Vamos fazer aqui um 3,75 para converter na forma de uma fração que deu origem a 3,75. Então o raciocínio é o mesmo, mas vamos fazer uma forma mais prática, agilizando já. Reparem o seguinte, para a vírgula sumir eu pulei 2 casas. Quando eu pulei 2 casas, eu multipliquei por 100 e acabou aparecendo o número 100 embaixo. Então, com certeza, o método é o mesmo. Eu vou utilizar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr aqui o igual e eu já vou colocar o 100 embaixo. Por quê? Porque eu estou vendo que eu preciso multiplicar 2 vezes, multiplicar 2 casas aqui. Vou falar direito.
eu preciso pular a vírgula 2 casas para a direita para que o número deixe de ser com vírgula, deixe de ser um decimal e passe a ser o 375. E aí eu vou colocar 2 zeros aqui, né? Um com 2 zeros, que é o 100. Então a gente sempre que pensar em casas depois da vírgula, a gente associa isso ao número 100, quando o assunto for decimais exatos. Então aqui, ó, 2 casas, 100. Exemplo número 3. Exemplo 3. Vou fazer alguns aqui, eu sei que para quem está achando que já entendeu, adianta o vídeo e vai lá para a parte das frações geratrizes, que eu não sei que horas vai ser, mas é daqui a pouco. Vou fazer um outro número aqui. Antes de fazer outro número, eu preciso falar de um negócio muito importante. Eu esqueci de uma coisa importante para fazer aqui, que é a simplificação. Sempre é necessário simplificar as frações. Eu preparei o exemplo para simplificar e me empolguei com o resultado final aqui e já quis passar para outro exemplo. Vamos voltar aqui nesse cantinho, que eu vou fazer a simplificação dessa fração para vocês verem como é que fica. Então, deixa eu cancelar esse negócio aqui. Tá, vai demorar desse jeito. Aí. Espera aí, descansa um pouco aí que eu já venho. E aí, deu tempo? Não deu tempo de nada, né? Mas eu tomei uma água, dei uma voltinha e reformei tudo aqui. Agora vamos fazer a simplificação da qual eu tinha falado. Bom, veja só. Aqui embaixo tem o número 100 e aqui eu tenho o número 375. Aí eu vou lembrar também da videoaula que fala das divisões por 25. Né? Todo número que é terminado em 25, 00, 25, 50 e 75 é divisível por 25. Né? Então, olha só, eu vou pegar aqui os 75 e vou pensar comigo aqui, ó, quantos 25 cabem aqui? Aí a pessoa fala, cabem 3. Legal. Multiplica esse primeiro número aqui por 4. 3 vezes 4, 12. 12 mais 3, 12 mais 3 dá 15. Né? Então, em cima, na simplificação aqui, vai ficar o número 15. Legal. Embaixo é mais fácil, né, pessoal? Vocês sabem quanto dá isso dividido por 25? Dá 4. Muito bem. Pronto, agora sim temos um resultado final numa forma de fração irredutível. Irredutível quer dizer que não dá para simplificar mais. Irredutível. Esta é uma fração irredutível. Legal. Então, quem quiser ver essa simplificação por 25, pode assistir o vídeo de divisões, casos especiais de divisão. Vai ter lá divisão por 5, por 9. Vocês acessem o meu YouTube lá, vocês vão achar. Vamos continuar aqui dando mais um exemplo desse tipo de decimal exato. Pessoal, peço paciência aí para quem está muita pressa, mas é que eu prefiro fazer um vídeo mais detalhado do que esses vídeos que são muito rápidos, que ajudam, sim, lógico, quem está com uma certa base. Eu estou fazendo um vídeo aqui super passo a passo para ajudar a galerinha aí. Vamos fazer aqui um número 0,030 para transformar numa fração. Então, continuando a aula aí, pessoal do 8º ano, pessoal que eu não tinha falado ainda, quem mais da sala, o Eric, Fernanda, Fernando Templar, Giovana, Juliane, Isabela. Vamos prestar atenção aqui, que isso vai ser bem legalzinho. Agora eu vou fazer da forma prática e eu vou perceber o seguinte, que aqui eu preciso de 3 casas. E 3 casas eu vou associar com o número 1000. Muito bem. Então significa que vai colocar no denominador o 1000. E em cima,
vai ficar 0030. Mas 0030 é só 30, né? Porque esses dois zeros são os famosos zero à esquerda, né? Que não serve para nada. E a gente vai simplificar, que faz parte do processo. Vamos fazer a simplificação aqui, ó. Primeiro eu divido por 10, por isso corta o zero. E depois acabou, porque não dá mais para simplificar além disso. A resposta final, nesse caso, vai ser apenas 3 dividido por 100. Quem tiver calculadora aí, depois pode conferir para ver se realmente não é esse o resultado. 3 dividido por 100 vai dar 0,030. Muito bem, eu acho que agora já está na hora da gente continuar e já com as dízimas periódicas. Então vamos aqui no primeiro caso. Vou escrever aqui que a gente vai calcular agora fração geratriz de dízimas periódicas simples. Dízimas periódicas. Será que vai caber? Simples. Se não cabe, a gente dá um jeito. Aí. Muito bem. Bom, eu vou pegar um exemplo aqui para começar. Vamos fazer o seguinte. Exemplo. Eu vou pegar um número 7,23. Eu costumo utilizar uma forma simplificada de representar a dízima periódica simples. A gente utiliza a sigla DPS. Para não ter que ficar escrevendo toda hora isso. Não sei se está pior o áudio. Eu abaixei um pouco o som para a gritaria dos vizinhos aí não ser muito captada e não atrapalhar a nossa aula. Bom, primeira coisa, após a vírgula, eu percebo que passou da vírgula, já tem aqui uma duplinha repetindo. Então, o número 23 é a nossa parte periódica, né? Vamos chamar assim, né? Porque 23, 23, 23, período também o pessoal chama, né? Período é tudo, né? A parte periódica eu vou chamar de só 23. Então, eu vejo que aqui são duas casas. Então, presta atenção que isso vai ser importante para a gente daqui a pouco. São duas casas. E eu vou usar uma abreviação aqui, que é a sigla PP. PP, nesse caso, vai significar parte periódica. Parte periódica. Beleza. Então, eu quero transformar isso numa fração. Vou fazer primeiro o método longo, que é o normal, é o padrão. E é um método que vai fazer a gente perceber uma forma prática, muito rápida de saber. Por exemplo, nesse caso, eu já sei que a resposta vai ser... Tem uma continha que a gente faz que acha a resposta bem rápido, né? Então, no caso aqui, vai ser 716 sobre 99. É que eu fiz de cabeça, tomara que eu não tenha errado, no final vai ficar chato. Mas eu acho que é isso mesmo, 716 sobre 99. É lógico que fazendo de cabeça eu não dei a simplificação. Estou dando a forma prática só. Vamos lá para a resolução então. Eu vou dizer que o 7,232323 vai dar resultado para mim um valor x
que eu tenho certeza que vai ser uma fração, porque afinal de contas é a fração geratriz que a gente deseja obter. É uma fração. Então, a sacada da brincadeira é a seguinte: quantas casas tem de parte periódica? 2 casas. Do mesmo jeito que a gente pensava na dízima periódica, no decimal exato, 2 casas indicam 100. Então, olha o que a gente faz. A gente multiplica por 100 dos dois lados aqui, ó. Faz multiplicado por 100, onde é o x, e faz multiplicado por 100, onde é o 7,23. Então, o que acontece? Quando eu faço isso, eu passo a ter desse lado um número 723,2323 reticências. E do outro lado, passa a ser 100x. Então, eu estou usando um princípio o princípio multiplicativo de uma equação, que diz que uma equação, se ela é multiplicada dos dois lados pela mesma quantidade, o resultado dessa equação não se altera. Aí você fala, tá, e daí? Bom, e daí que eu pego esse resultado, vou fixar esse resultado aqui, porque eu vou usar ele daqui a pouco. Na verdade, eu vou usar ele agora. E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou só escrever de trás para frente para ficar mais padrão. Eu tô lendo aqui que assim, isto 723,232323 é igual a 100x. Então eu posso dizer que 100x é igual a 723,2323 reticências. Desse valor aqui, eu vou subtrair dos dois lados, do mesmo jeito que eu multipliquei por 100 dos dois lados, eu vou subtrair dos dois lados por uma quantidade especial. Eu vou subtrair pelo próprio número inicial, que é x igual, vou até fazer aqui, ó, x igual, e eu vou subtrair, ó, 7,23. Só vou tomar cuidado agora de colocar vírgula embaixo de vírgula. 7,2323. Não preciso colocar um número exato de 20, não tem um número, na verdade. Aqui tem 3,23, mas na verdade o reticências indica que são infinitos. E agora eu vou fazer a conta aqui, ó. Veja só. Quando eu vou subtraindo lá do infinito, se o infinito tivesse fim, o último número seria o mesmo que o de baixo. Então daria 3 menos 3, 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. 2 menos 2, 0. E esse é o intuito do método. É cancelar tudo que tem depois da vírgula. Ficaria uma vírgula com nada depois da vírgula. Aí eu vou fazer o método que eu estava explicando agora da subtração. No vídeo do 6º ano eu explico direitinho isso aqui. Então vamos emprestar aqui, ó, 1 para ficar 13. 13 menos 7 dá 6. E aí eu faço 71 menos 0. Então dá 71. Então deu 716, que é 100x menos 1x. 100x menos 1x dá 99x. 99x. E aí, eu tenho então uma fraçãozinha simples, que eu posso dividir dos dois lados por 99, para simplificar e deixar o x isolado. Os zeros depois da vírgula são totalmente desnecessários. Aqui eu posso fazer a simplificação, que dá 1x. E tenho então a resposta final, que diz que a fração geratriz dessa dízima é 716 sobre 99. Eu acho que eu acertei, hein? Quem não acredita, volta o vídeo lá, que a hora que eu falei o resultado de cabeça, eu não tinha preparado isso antes não. Eu chutei o número e acertei. Por quê? Porque é muito fácil. Daqui a pouco eu mostro como que é o esquema. Vamos fazer um exemplo 2, aqui do lado mesmo.
Vamos fazer um exemplo 2. Não vou fazer abaixo, porque do lado vai ficar muito embolado. Exemplo 2, ainda com dízimas periódicas simples. Exemplo 2. Como eu falei, o vídeo é longo. Quem quiser pula aí uns 10 minutos, que vai para o exemplo 3, ou para a fração dízima periódica composta, aliás. Então, vamos pegar aqui um número 300... Não, vou pegar o número 31,43. Não gostei desse número. Quero pegar um outro diferente. Vou pegar um mais fácil aqui, ó. 444. Dízima periódica simples. Então, olhei para o número, reconheci a dízima periódica simples. E agora vou para a resolução. Então, quero obter uma fração, que eu sei que é x, é uma fração, que no final, quando eu faço a divisão dessa fração, dá 31,444 reticências. Então, primeiro passo. Esqueci como que é. Olha lá em cima para ver como que eu fiz antes, ó. Já sei, eu vou ver quantas casas que tem da repetição. É só uma casa, ó. O número que repete é o 4. O 4 é composto de uma casa. Então, uma casa, você vai associar ao número 10. Então, vamos multiplicar por 10 os dois lados. Vezes 10 aqui, vezes 10 aqui. Dessa vez eu coloquei o x do lado certo já, para já não ter que fazer trocas depois. Então, fica aqui 10x igual... Quando eu multiplico por 10, a vírgula pula uma casa para a direita. Você fala, mas e daí? E daí que vai ajudar isso no final do problema. Vai dar 314,444. Muito bem. O que eu faço agora? Vou até diminuir o tamanho do problema. Eu vou pôr embaixo desse resultado, eu vou subtrair o próprio número x. Que do lado onde é x eu coloco x. Do lado onde é número, eu coloco o número e cuidado com as vírgulas. Tem que ter vírgula embaixo de vírgula. Aqui 444. E vou subtrair direto. Nessa subtração, tomando cuidado sempre, né, com os algoritmos aí da subtração. Veja lá, lembra que eu fiz tudo bem alinhadinho. Então vamos nessa. Aqui vai ficar 0, 0, 0, 0, zerou tudo. Então tá vírgula 0 aqui, só para representar. 4 menos 1, 3. 1 menos 3, não dá. Então vamos fazer o esqueminha de emprestar. Empresta aqui, fica 11, do outro lado fica o 2. Na verdade o 11 é de 10 e o 2 é de 200. 11 menos 3, 8. Então ficou 8 aqui. E aí 2 menos 0 dá 2. Então ficou aqui 10x menos x, 9x. Simplificando dos dois lados por 9, para o zero ficar isoladinho, você pode já simplificar aqui, né, que dá 1x. E a resposta final do problema vai ser x igual 283 dividido por 9. Verificando se dá para dividir por 9. A soma dos algarismos dá 10, 13. 13 não dá por 9, o 9 só dá por 3 e por 9. Então, terminou a conta aqui. Então, fica aqui o resultado da dízima periódica simples. R$ 283 dividido por 9 dá 31,444. Quem fizer a conta na calculadora vai poder verificar isso direitinho. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, com a regra prática, como vocês resolvem esses dois casos que a gente resolveu aí
multiplica por 100, multiplica por 10, subtrai, sistema. Vamos ver como que a gente resolve isso rapidinho. O primeiro caso, então, era o 7, 23, 23, 23. Então, olha só. Vamos aqui escrever aqui, ó. Método prático. Método prático. Esse é o que todo mundo quer. Vou até guardar o tempo, ó, 35 minutos, que depois eu vou dar o canal durante o vídeo. Quem quer ir para o prático direto, vem para cá. Mas eu acho legal assistir os dois métodos para fixar bem. Então vou escrever um número aqui, ó. Exemplo. 7,23, 23, 23. Reticências. Primeira coisa do método prático é eu perceber se a dízima é composta ou simples. Essa é dízima periódica simples, porque logo depois da vírgula já começa a repetição. Essa repetição, ela é um número 23. É um número que tem duas casas. Duas casas. E eu vou até escrever a linguagem aqui, ó. Duas casas de PP. Lembram o que é PP? Parte periódica. Beleza. Acontece o seguinte, nessa regra prática, quando você pensar em duas casas de PP, você vai lembrar do número 99. Por que 99? Porque são duas casas. Então você vai lembrar de dois números 9. Dois números 9. Nossa, mas e daí? O que eu faço com esses dois números 9? O que você faz? Faz isso, ó. X igual, põe a fração aqui, ó. Já coloca o 99 embaixo. Sempre vai ser isso? Sempre que for duas casas. Se for duas casas é 99, se for uma casa é só 9. Se forem três casas é 999. Só isso. Tá, mas e o numerador? Muito fácil. Você faz o seguinte, ó. Você vai pegar a parte que está à esquerda da vírgula, que aliás eu não tinha nem falado o nome, né, pessoal? Vamos falar dele agora? Este cara aqui, ó, todos os números que tiverem à esquerda da vírgula, eles são da parte inteira, que a gente chama de PI. Pode ser PI, uma linguagem aí. Vou escrever aqui do lado, ó, parte inteira. Depois da vírgula são os pedaços, né? Então antes da vírgula é a parte inteira. Se eu juntar, e eu vou fazer isso, ó, eu vou juntar PI com PP, que número forma? Forma o número 723. E eu vou subtrair o PI mesmo. O PI é o 7. Então o que eu faço? Eu junto tudo para ver o que forma. Formou 723. Aí eu tiro o PP. Sobra só o 7. Vou até fazer aqui meio fraquinho aqui, quer ver, ó? Vai ficar meio esquisitinho, mas vai dar certo. Ó. Vamos fazer aqui assim, ó. Aqui era o 723. Nossa, fraquinho nada, fica forte para o chuchu. Aqui. Aqui era 723. Se você juntar tudo, o que eu faço? Eu tiro o PP daqui. Então vamos tirar. Pronto, sobrou 7. Então 723 menos 7. Quanto dá isso? Dá 716 sobre 99. Nesse caso nosso, não deu para simplificar. Termina aqui. Fechou o primeiro exemplo. Vamos ver o exemplo 2 que eu tinha feito? Logo abaixo aqui, ó. O exemplo 2 era o 31444. Vamos fazer o exemplo 2 aqui, ó. Exemplo 2, método prático. 31,444. Então, quero calcular isso aqui. Deixa eu fazer um número maior para poder fazer as marcações mais legíveis. 31,444.
reticências. Então, mais uma vez, eu tenho aqui uma parte periódica, que é o PP, que nesse caso é só uma casa de PP. E a parte inteira, que é o PI, é o 31. Então a regra prática funcionou assim, né? Vamos ver se vocês estão lembrados. Ó, falei ali em cima agora. Vai ficar dividido aqui. Se aqui for uma casa, eu vou lembrar de 19. E em cima eu junto o PI com o PP, dá isso. E subtraio. Eu pego a junção que eu fiz e tiro o PP. Então, tirar o PP sobra 31. Então, tirei o PP. Primeiro eu junto tudo, depois eu tiro o PP para subtrair. Aí eu vejo quanto deu. Aí deu 283 sobre 9. 283 sobre 9. Que por sorte não deu para simplificar. Então, a conta termina aqui. Beleza, pessoal? Eu acho que deu para captar a ideia de como que é. Eu vou colocar aqui do lado, eu fiz na sala esses dias uma formulazinha para calcular, né, a dízima periódica simples. Então a formulazinha fica sendo assim, ó. Vou fazer ela assim, ó. O x, que é a fração da dízima periódica simples, tá, pessoal? Dízima periódica simples. Ele é obtido da seguinte maneira. Você junta o PI com o PP, forma um número. E aí você subtrai só o PI. E aí você divide por um monte de números 9. Aí esse 9 aqui, vou até colocar dessa forma, ó. 9, 9, 9, 3 pontinhos. Isso aqui depende das casas da PP. Dá porque é parte periódica. Fica uma fórmula meio esquisitinha, mas tem gente que gosta de usar fórmulas. Então, para esses que gostam, fica aí a dica. Para dízimas periódicas simples, fica uma formulinha aqui, ó, para lembrar como é que faz. Então tá aí, ó, Jordan, Júlia, Leonardo, Rafael, Robson Luan, Tiago, para Úrsula, formulinha aqui, ó, vamos estudar que vocês vão pegar. A Vitória, quem gosta muito dessa fórmula é a Yasmin Gomes. Bom, vamos continuar então, tem mais coisa aí pela frente. Vamos agora para as dízimas periódicas compostas. Fração geratriz. De dízimas periódicas compostas. Eu vou fazer, nossa, esse final ficou horrível, né? Que coisa desleixada. Compostas. Aí, menos pior. Bom, vamos então pensar o seguinte. Eu vou fazer um exemplo aqui já. Desse modelo, eu vou fazer um exemplo só do método longo. Depois já vou direto para o prático. Dízima periódica composta. Vamos fazer um aqui, ó. Vai ser 2,5
5, 2, 2, 2. Então, uma dízima periódica composta que eu preciso descobrir a forma da fração geratriz. Então, essa dízima, ela veio de uma fração. Então, eu vou chamar de x, que eu sei que é uma fração, para começar a resolver o problema. Bom, vamos lá então. Vou dizer que o x é 2,5222. Então, vou marcar aqui agora os elementos que a gente já está conhecendo aí. A dízima, a parte periódica, olha só aqui, ó. Parte periódica. Agora tem a parte não periódica. Eu vou até circular aqui, ó, para ficar bem claro que essa parte não é periódica. Então a gente faz assim, ó, parte não periódica, PNP. Aqui embaixo a gente faz o PP. E não esqueçamos da parte inteira, aqui, ó. Parte inteira, muito importante também. Bom, agora no método tradicional, a gente resolve da seguinte maneira. A gente vai fazer o seguinte, deixa eu pegar uma cor diferente aqui, porque a ideia é assim. A gente vai juntar esses três aqui, ó, e vai ver que número que forma. Para isso, na verdade, eu vou contar quantas casas, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou voltar lá no primeiro caso, só para vocês darem uma olhada, ó. Tá aqui, ó. Veja só, da vírgula para cá, eu pulava, opa, dízima periódica. Aqui. Tá vendo, ó? 2 casas multiplica por 100. Só que agora o que acontece? Além do PP ter a casa dele, tem também a casa do parte não periódica. Então, nesse caso, juntando essas duas, eu tenho 2 casas. Ah, então 99. Não, esquece, não estou na regra prática ainda. Eu estou fazendo o método tradicional. Então eu vejo que PNP e PP são 2 casas. 2 casas, eu vou lembrar da multiplicação por 100. Vezes 100. Ah, então tá. Então a gente vai multiplicar por 100 desse lado e multiplicar por 100 desse lado. Então vamos ver como é que fica, ó. Vezes 100 e vezes 100. Multiplicando x por 100 dá 100x. Igual. Multiplicando por 100, a vírgula vai pular até o primeiro 2. Então vai ficar 252,222. Beleza, eu vou guardar esse resultado. Porque olha só o que acontece. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou precisar também, nesse caso, agora no segundo passo, porque no primeiro caso, dízima periódica simples, eu subtraía x direto. Mas se eu subtrair x direto, não vai dar certo. Quer ver? Ó, vou mostrar e vou apagar, hein? Se eu tirar x daqui, vai ficar 2,52, ó, 2,52. Repare que aqui não vai dar zero. Eu precisava que desse zero aqui. Então vou voltar tudo isso aqui, ó. Então não é x que eu vou multiplicar. Eu vou fazer o seguinte. Como tem uma casa de PNP, PNP aqui é uma casa, ó. Uma casa. Uma casa, eu vou lembrar de vezes 10. Mas fala, nossa, então vai multiplicar 2 vezes. Vai. Agora eu vou multiplicar por 10 aqui. Vezes 10 e vou pôr embaixo aqui. Então aqui vai ficar 10x. E quando eu multiplico por 10, a vírgula vem para o 25 aqui, ó. Fica 25,222. 25,222. Olha lá. Funcionou. Só que eu tive que multiplicar por 10.
Então, nossa, nessa hora, daqui a pouco o método prático vai ser a salvação, né? Porque é muita informação de uma vez só. E agora eu faço o quê? Subtração, como era antes. Subtrai. Então você vai fazer 100x menos 10x, dá 90x. Viu que nos outros davam 9, 99, e agora dá 90, pode dar 990, pode ter... Na dízima periódica composta sempre tem um zero no meio da história, um ou mais, vai depender de cada caso. Bom, vamos lá então. Aqui vocês já perceberam que do final, da vírgula para lá vai dar tudo zero, então vou pôr só um zero aqui. 2 menos 5. 2 menos 5 não dá para fazer, então empresta, fica 4 e aqui fica 1. 12 menos 5, 7. 4 menos 2, 2. 2 menos nada, 2. Então, vou pegar agora e simplificar tudo por 90. Divido por 90 dos dois lados. E aí já vai dar para simplificar o 90. Com 90 dá 1. E a resposta final fica x igual... A resposta final, caso não dê para simplificar, né? 227 sobre 90. Vou dar uma olhada rápida se dá para simplificar. Por 2 aqui dá, em cima não dá. Por 3, 9, 10, 11. Por 3 não dá. Se não dá por 2 nem por 3, também não dá por 6. Esse não dá por 5. Por 7, o 90 não dá também. Então, não vai dar para simplificar por nada. Vamos deixar esse resultado aqui. Ótimo. Vou fazer mais um exemplo. Eu falei que ia fazer um só, mas eu vou fazer dois. Porque eu achei que ficou um exemplo só, ficou pouco. Então, vamos fazer um exemplo número 2 das dízimas periódicas compostas. Exemplo número 2. Como eu havia falado, né? A gente tem uma sigla. Então, quando a dízima periódica é composta, a gente usa DPC. É lógico, né, pessoal? Só para simplificar e não ter que ficar escrevendo tanto. Então, o segundo caso aqui, eu vou fazer o seguinte, vou chamar o número 32, 12, 333. Isso vai dar um resultado x, que é uma fração. Vamos recordar que isso é uma dízima com D, né? Dízima periódica composta. Composta, eu falei, pessoal, uma letra P. Hahaha. Bom, vamos lá marcar os elementos. Tenho aqui então o período, a parte periódica, PP. Vamos reparar que o PP é de uma casa. Uma casa. Temos a parte não periódica, que é o 12 aqui, ó. Parte não periódica, que nesse caso temos duas casas. Tem também a parte inteira, aqui, ó. A parte inteira, repare que eu nunca não me preocupo com as casas, né? A parte inteira é a parte inteira e pronto. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui então x igual 32,12333. Voltando então para o número, eu vejo que duas casas de parte não periódica e uma casa de parte periódica, totalizando 3 casas. 3 casas vão me indicar multiplicação por 1000. Então, vou multiplicar por 1000 de um lado, vou multiplicar por 1000 do outro lado. Ficou horrível isso. Multiplicar por 1000. Aí. Então, multiplicando por 1000, fico aqui com 1000x igual. Por 1000, esta vírgula aqui vai pular 3 casas. 1, 2, 3. Então, fica
32.123,333. Repare que eu levo a vírgula até a primeira parte que repete ficar junto com a parte inteira. Bom, como eu tinha falado, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer só o PNP. Então é vezes, são duas casas, né? Duas casas eu faço vezes 100. Então eu vou multiplicar por 100. Aqui agora, em azul. Ficou feio isso. Vou fazer uma curva mais homogênea. Vezes 100 por causa desse aqui, ó. O outro é vezes 1000 porque são duas casas mais uma casa, que dá 3 casas. Então vou multiplicando aqui por 100 também. Então x vezes 100 dá 100x. 100x igual. Multiplicando por 100 vai dar 3.212. 3.212,333. E a isso a gente vai subtrair utilizando o método aqui do sisteminha. Então olha só, eu vou subtrair 100x, 1000x menos 100. 1000 menos 100 dá 900. Então 900x igual. E agora eu vou subtraindo tudo. Eu já sei que depois da vírgula, como é tudo igual, fica só o zero. Aí 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. 1 menos 2 vai emprestar. Vai ficar 1 aqui e 11. Então 11 menos 2 dá 9. Aí 31 menos 3, né? Dá 28. Vamos agilizar esse processo aqui, ó. 28. Então, simplificando o resultado final, dá para, isolando o x, né? Dá para dividir por 900 dos dois lados. Dividindo por 900 dos dois lados. Eu vou ficar com x igual, ó, 900 simplifica, fica só x igual a 28.911 dividido por 900. E agora eu vou ver se dá para simplificar. E vou torcendo para que não dê, porque é um número grande. Então aqui, ó, 9 e 1, 10. 2, 10, 20, 21. 21 é da tabuada do 3. Se 21 é da tabuada do 3, então esse número dá para dividir por 3. E o 900 também. Então dançamos, vamos ter que simplificar. Vamos simplificar tudo por 3. Simplificando por 3, o resultado vai ficar 9637. 9637 dividido por 900 dividido por 3 dá 300. Vamos ver se dá para dividir por 3 novamente. 9 6 dá 15, com 10, 25. 25 não dá por 3. Não dá por 4, por 5 também não dá, por 6 também não dá. Por 7 não dá, por... acho que já terminou, né? Porque os divisores de 300 são poucos, né? São os divisores de 100. 2, 5, 4. Então encerrou. Agora sim terminou a conta. Temos esse resultado que é a fração geratriz do problema. Bom, legal. Para fechar a aula, eu vou fazer o método prático dos dois exemplos que a gente acabou de fazer. Então vamos lá para o método prático. O método prático é bem parecido com o anterior, até por isso é bom prestar atenção para não confundir. Método prático. Deixa eu dar uma olhada como eu tinha escrito antes. Método prático, método prático. Método prático. Ondinha,
ondinha. Beleza. O primeiro exemplo foi o exemplo do número 25222222. Então vamos fazer aqui 2,52222. Beleza. Então nesse método prático, como no outro, a gente vai separar aqui, ó, a parte periódica, que é essa, vai separar para identificação a parte não periódica e vai marcar também a parte inteira. Vou fazer com as cores agora de acordo. Parte inteira, parte não periódica e a parte periódica. Então a regra prática aqui é a seguinte, ó. O número de casas que tem de parte não periódica vai me indicar a quantidade de zeros. Então aqui vai ser 0, porque é só uma casa. Uma casa, 0. E a quantidade de PP indica para mim números 9. Então, deixa eu fazer uma mudança aqui, rapidamente. O 0 não precisava, mas tudo bem. Vamos lá. Quero mudar aqui. Aqui quer dizer assim, uma casa. Uma casa. Beleza. E o PP é só o número 2. Também é uma casa. Isso vai indicar o número 9. 9, porque é uma casa. Se fossem 2 casas, eram 2 9s. Se fossem 2 casas, eram 2 zeros. Então, beleza. E o que são esses 9s e zeros aqui? É isso, ó. O x, que é a fração do problema, ele vai ser uma fração que é 90. A gente escreve de trás para frente. Escreve daqui para lá. A leitura você faz daqui para lá. Então fica 90. E em cima, como que faz em cima? Em cima faz igual o outro. Você junta tudo e subtrai tudo menos o PP. Então, juntando tudo fica 252. Então vai ficar, ó, 252 menos o PP. Se eu tirar o PP, fica só 25. Então fica 25 aqui. E aí já vou para o resultado da conta, ó, 52 menos 25. Se fosse 50 menos 25, dava 25, mais 2, 27. Então vai dar 227 dividido por 90. Eu lembro que a gente tinha feito agora há pouco e não deu simplificação. Esse ficava como resultado final já. Vamos ver lá para conferir? 227 sobre 90. Deu certo, ó. Rapidinho, sem muita dor de cabeça. Vou exemplo 2, vou fazer aqui do lado, ó. Exemplo 2 foi o exemplo do número 32,12333. 32,12333. Muito bem, mesmo procedimento. Veja, se você costuma organizar a solução do problema, essa organização te facilita o entendimento. Então vou aqui, ó, organizar exatamente como no outro. A parte não periódica. Eu, como tenho recurso de cores aqui fácil, acaba ficando bacana o negócio. Bem didático. Então aqui tem a parte inteira, tem a parte não periódica, tem a parte periódica, PP. Veja que eu vou reparar o seguinte, a parte não periódica são 2 casas. Então agora eu vou pensar nela como 2 zeros. E eu vou escrever aqui embaixo o porquê. Porque são 2 casas. Mas o PP é uma casa só ainda. Então vai ser um número 9 só.
porque é apenas uma casa. Pessoal, tem que praticar isso aqui, né? Não adianta olhar a primeira vez e achar que já sabe fazer tudo. Você tem que fazer uns 15 desse. Tá, nem tanto, vai 10 de cada tipo para pegar o jeitão rápido da coisa. Então vamos fazer aqui agora a resposta final praticamente já. Vai ser x igual. O denominador, você vai fazer a leitura de trás para frente aqui, vai ficar 900, ó, fazendo a leitura da direita para a esquerda, ó, 900, isso vai no denominador. E você vai fazer a mesma coisa do outro, ó, vai juntar tudo e depois você subtrai tudo menos o pp. Então vai ficar 32, 1, 2, 3, menos tudo junto menos o pp. Então vai ficar 3, 2, 1, 2. 3.212. Vamos só agilizar o resultado e olhar essa subtração aqui quanto dava mesmo. A subtração aí dava 28.911. Então deu aqui 28.911 dividido por 900. Lembrando que foi possível simplificar por 3. Simplificamos por 3 e o resultado final fechou em não sei o que lá por 300. Não sei o que lá, eu vou olhar aqui agora porque eu não lembro de cabeça. A resposta foi 9637. 9637 dividido por 300. É isso aí. Bom, moçada, esse vídeo ficou bem longo, bem extenso, mas eu acho que ficou bem detalhado. E eu espero que tenha dado para ajudar aqueles que estavam com dúvida ainda de como fazer. E o vídeo é bom porque você pode ouvir várias vezes a mesma explicação. É lógico que é diferente da sala de aula, né? Quando vocês me falam que não entenderam alguma coisa, eu tento reproduzir de uma linguagem diferente. Aqui o vídeo é sempre a mesma coisa. Então, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, me pergunte, poste algum comentário, uma sugestão, e eu vou dar comida para o cachorro que ele já está reclamando lá. Um grande abraço para todos, bom sábado, bom domingo, e deixa eu ir lá, senão o bicho vai ficar louco. Um abraço, tchau, tchau. Ah, eu já estava quase esquecendo. Vamos passar a formulazinha, né, dessa regra prática. Para quem gosta de fórmula, eu já tinha passado a formulazinha da dízima periódica simples. Agora vamos passar a formulazinha da dízima periódica composta. Então a fórmula fica assim. A gente pega o PI juntamente com o PNP juntamente com o PP, isso vai formar um número. E aí você subtrai a mesma coisa, só que sem o PP. Então fica só o PI e o PNP. Embaixo vai ficar o seguinte. Vai ficar vários noves. Pode ser vários, né? Ou não. E os zeros, que também podem ser vários ou não. Vai depender do que? Os noves têm a ver com as casas do ou da PP, parte periódica. E os zeros têm a ver com as casas da parte não periódica. Lembrando que fica no número, né? Quando a gente pega um número para fazer a transformação e achar a fração geratriz, no número a gente vai, o 9 e o 0 eles vão estar fora de ordem, né? Vou mostrar aqui, vou voltar aqui um pouquinho. Olha só,
Tá vendo aqui? Olha, eles ficam fora de ordem. Os zeros primeiro e os 9 depois. A gente faz a leitura de trás para frente. Tava quase esquecendo isso. Terminei o vídeo, correndo. Já estava quase editando, mas deu tempo de voltar ainda para finalizar esse vídeo. Então é isso aí. Fechando essa aula agora realmente corretamente. Vou nessa. Na verdade, vou fazer mais um vídeo daqui a pouquinho. Grande abraço a todos. Comentem aí, deem sugestões, se alguém teve alguma dúvida, se acha que faltou acrescentar algo, fica à vontade. Eu estou aqui querendo ajudar e qualquer dica será bem-vinda. Grande abraço a todos. Fui!